7h26. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E agora a gente pode receber aqui oficialmente, nessa sexta-feira, dia 10, o presidente da Câmara dos Vereadores de São João da Barra, nosso parceiro aqui, a gente pode dizer, né? Sempre presente tanto na época da Continental como agora na Folha FM. Aloysio, prazer receber você aqui, Aloysio Siqueira, e eu vou passar a bola, evidentemente, para o Arnaldo. Embora eu goste muito da região de São João da Barra, eu não conheço muito bem todo esse panorama político, e o Arnaldo sabe de tudo. Arnaldo? Tudo não, né? Tudo ninguém sabe, né, Arnaldo? Tudo ninguém sabe, a gente sempre ninguém aprende. Sabe, né? A gente está sempre aprendendo. E tudo na política de São João da Barra é praticamente impossível saber. A Aloysio sabe bem como que é o jogo lá. Primeiro, bom dia, Aloysio. A gente vai começar esse nosso bate-papo e eu espero trazer ainda nesse verão outros presidentes de câmaras aqui da região, inclusive o Fred, esperando só passar esse tumulto antes da votação do orçamento, que a gente nem falou sobre isso, mas na conversa com a Aloysio a gente pode até fazer alguns comentários sobre, né? Porque hoje tem audiência pública e é bom lembrar, às 14h sobre o orçamento de Campos, e precisa votar esse orçamento até mesmo para liberar as verbas federais, não são verbas do município, verbas federais que estão retidas e que devem ser passadas aos hospitais. Mas vamos falar um pouquinho de São João da Barra, recebendo aqui o presidente da Câmara, Aloysio Siqueira. Terminamos a legislatura, lá não teve problema para aprovar o orçamento, um orçamento de 424 milhões, né, a previsão orçamentária 424 milhões, para um município bem menor territorialmente, uma população menor também. Um orçamento razoável, digamos confortável, nem razoável, confortável para uma cidade. Muitas cidades passam longe disso. Mas antes de falar sobre orçamento, falar sobre essa questão, Luiz, queria que você fizesse um balanço das atividades do Legislativo nesse ano de 2019. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os ouvintes aqui bom dia nosso amigo aqui da técnica, bom dia a todos, Marcelão, bom dia a todos os ouvintes da rádio Folha no Ar 98.3, é um prazer estar aqui, é um prazer receber sempre um convite para estar se comunicando com todos os ouvintes dessa importante rádio. Então vamos começar, Luiz, falando sobre um balanço do Legislativo nesse ano mesmo, né? O que você destaca das principais atividades esse ano, que tivemos aí algumas inovações, novas premiações, mas um balanço das atividades dos vereadores, tivemos algumas mudanças também na Câmara, 2 mudanças na verdade, 2 vereadores novos atuando em circunstâncias diferentes. Como foi um resumo para você aí do ano de 2019 na Câmara de São João da Barra? Olha, nós trouxe aqui alguns números, né? 52 sessões ordinárias, onde foram feitos 197 requerimentos, 316 indicações, 38 resoluções, 46 projetos de lei do Executivo, 16 projetos de lei da Câmara, né? do Legislativo, no caso. Aí a gente destaca entre os projetos de autoria de vereadores, por exemplo, o repovoamento dos rios existentes no Açu e no canal Quitinguta. Isso foi proposto pelo vereador Chico da Quixaba, que está lá substituindo o vereador Elísio, que hoje ocupa a Secretaria de Transporte. Queria mandar um abraço aí para o Chico, para o Elísio, e que com certeza é muito importante, é um trabalho de repovoamento, né, ali a gente sabe que tem uma pesca artesanal muito forte naquela região, então é um trabalho que é de muita importância para poder estar gerando renda e mantendo a tradição ali daquela região ali do 5º Distrito. Agora, você falou sobre a chegada do Chico, né, e esse ano a Câmara de São João da Barra, assim como outras da região, nós fizemos até um balanço, se a gente pegar, Macaé teve problemas, São Francisco teve problemas, Campos com a Operação Check-in, desde a Operação Check-in não se fala nisso, mas esse ano São João da Barra também apareceu aí no noticiário, sendo alvo de uma investigação do Ministério Público na Câmara de São João da Barra, que acabou com a prisão de um vereador na porta da casa, que foi o vereador Gersinho, sobre um suposto esquema de rachadinha. Como que a casa acompanhou isso? Como que a Procuradoria, você na presidência, acompanhou esse episódio? Olha, a casa vem acompanhando aí, né, com a cautela normal que tem que ter, até porque o processo corre em segredo de justiça, né, as investigações continuam, e nós estamos aí aguardando aí o que a justiça vai determinar, o que o Ministério Público vai apurar, para poder ver como as coisas vão transcorrer. Muitas especulações também, Luiz, sobre questão de busca e apreensão na casa, na cidade. Então, toda quinta-feira praticamente tinha notícia de que o Ministério Público estava prendendo alguém na Câmara, o que não é verdade, a gente sabe disso, e tinha que esclarecer isso no noticiário, né, de que não tinha nada disso, era só especulação.
Mas o Ministério Público tem buscado informações junto à casa, tem atuado junto ao esquema da casa, não só do gabinete do ex-vereador Gersinho? Não, especificamente as buscas e todas as informações que eles buscaram até agora foi especificamente para o gabinete do vereador. Só no gabinete do Gersinho, né? Isso. O Gersinho está afastado desde outubro, né? Foi em outubro. Se eu não me engano foi 16, eu acho. 16 de outubro. 16 de outubro. E quem entrou lá também, agora, mudando, foi o vereador Alan de Gruçaí, né? Isso. Gruçaí, você também tem base... Embora você more até fora, sua base eleitoral é Gruçaí. Gruçaí se fortaleceu bastante nessa legislatura, né? São você, Capucci, Alan, quem mais? De Gruçaí? Eziel e o Ronaldo. Mais da metade da Câmara de Gruçaí. Gruçaí, como que Gruçaí se fortaleceu tanto assim politicamente para levar tanta gente para a Câmara? Isso aí é uma base eleitoral forte, né? Uma base eleitoral que tem uma representação grande dentro do município. Eu acredito pelos nomes, pela experiência aí, que já tinha tanto eu, o Ronaldo, o Eziel, né? O Capucci, são vereadores aí, o Eziel no segundo mandato, o Capucci no quarto, eu no terceiro, o Ronaldo no segundo. Então eu acho que isso aí ajudou a Gruçaí ter aí um grande número de nomes. Mas hoje eu me considero, eu sempre falo, sou vereador do município inteiro. Sim. Mas hoje me considero ali também de Atafona, porque moro em Atafona já há mais de 7 anos, então é importante que a gente, né, trabalhe pelo município todo. A Câmara de São João da Barra está em recesso já desde o mês passado, porque votou o orçamento. Um orçamento, como eu falei, no mínimo confortável para o município, das proporções de São João da Barra, 424 milhões. Você é vereador, aliado da prefeita Carla Machado, de quem a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Mas como que você tem avaliado aí? Porque muito se fala que São João da Barra tem muito dinheiro. O investimento desse recurso de São João da Barra. Você, como presidente do Poder Fiscalizador, que é o Legislativo, como que você tem visto aí os investimentos em todas as áreas no município? Olha, tem sido investimentos muito fortes na área da saúde, tanto que a gente sabe que a saúde é um problema no Brasil inteiro, mas São João da Barra vem passando aí um momento melhor, vamos dizer assim, do que outros municípios da região nessa questão da saúde. Então é um investimento muito forte, investimento também muito forte na área da educação, haja visto aí os equipamentos públicos que tem sido, já foi inaugurado, que para mim eu considero aí um dos maiores escolas que eu já vi, que é aquela de Mato Escuro. Eu acho que tem poucas escolas até particulares na região com a estrutura que aquela escola tem. Vai ser inaugurada uma escola, vamos dizer, irmã daquela agora em Gruçaí, no início agora do ano letivo, que já está praticamente pronta também para poder estar atendendo a Gruçaí e toda a região. Vejo também muito investimento na área da segurança. Você vê que foi criado no governo Carla a Secretaria de Ordem Pública, que depois se transformou em Secretaria de Segurança e que vem recebendo aí um apoio muito forte, porque a segurança estava começando a ficar assim, não vou dizer que ao ponto crítico, mas estava começando a assustar São João da Barra. São João da Barra, você é de lá e sabe que sempre teve tradição de uma tranquilidade, de ser uma cidade, um município mais tranquilo, e a segurança estava começando a ficar num ponto perigoso, vamos dizer assim. Então, isso aí, esse investimento tem sido muito forte também na área do transporte, e todo o transporte gratuito voltou, né? Até se especulou que no início ele seria gratuito por alguns meses, depois seria R$2, se eu não me engano, a passagem, mas a prefeita viu a condição do município de estar aí custeando, né? Dando essa gratuidade, e continuou, e é um transporte. Tem reclamação de horário, mas pelo menos hoje tem um transporte público funcionando dentro do município em condições de atender. Antes você não tinha, você tinha que ficar ali esperando uma carona, ou se virando, ou arrumando uma motinha para poder estar se deslocando. Hoje você tem, mesmo que seja com poucos horários, mas tem aquele transporte. Então a gente vê que tem bastante investimento acontecendo. Eu só queria colocar uma coisa interessante, você falou, é o transporte gratuito, né? Gratuito. Pois é, o Vitor Aquino teve aqui, né? E ele falou uma coisa interessante, era mais caro para o município cobrar do que não cobrar. Exatamente. Foi feito esse estudo, se fosse contratado pessoas e feito aí a licitação para uma firma para fazer a cobrança, ia ficar mais caro do que dar gratuidade. Exato. Né? Isso aí é... E o povo também merece, né? Com certeza, com certeza. O município tendo condição, eu acho que os pode não ser perfeito, têm que ser devolvidos, né, de uma forma. E essa aí é uma das formas de devolução. Uma das formas, claro.
Na sua resposta anterior, Lúcio, você trouxe 2 pontos que eu vou explorá-los agora aqui, dando sequência ao nosso bate-papo, até porque a gente não tem uma pré-pauta, né? A gente vem para uma conversa mesmo, um assunto vai puxando o outro, até a gente chegar no final que a gente sabe qual é, que é o tabuleiro de 2020, que é onde a gente vai encerrar a nossa conversa. Mas você puxou 2 assuntos interessantes. Você falou sobre a escola de Mato Escuro, que eu não tive a oportunidade de ir ainda, recebi o convite para ir lá algumas vezes, mas não tive a oportunidade de estar na inauguração, nem de conhecer ainda, mas sei do trabalho, sei ver as imagens também sobre essa escola. Só que essas obras de São João da Barra, tanto de Mato Escuro quanto de Gruçaí, são obras que se arrastam, se não me falha a memória, desde o segundo mandato de Carla Machado. Pelo menos o anúncio delas aconteceram lá, começam no governo Neco, só agora começam a concluir a de Mato Escuro e a de Gruçaí agora para ser entregue, como você colocou aqui agora no início do ano letivo. Por que essa morosidade tanto com obras numa cidade com orçamento, como eu falei, confortável que São João da Barra tem? Olha, eu acredito... Você no papel de fiscalizador que eu estou perguntando, de executor. Eu tenho conhecimento das dificuldades que a prefeita herdou do governo passado, principalmente em questões de dívidas, né, muitas dívidas, principalmente na área trabalhista, que foram as dívidas que foram saneadas inicialmente, de acordo aí com as condições financeiras do município, e também para poder colocar tudo em dia, como ela iniciou o governo com um mês atrasado de salário, 13º atrasado de salário, praticamente férias atrasadas, tudo isso foi sendo colocado em dia, tudo isso foi sendo pago para poder estar regularizando aí a vida dos servidores, né, a questão das firmas terceirizadas. Você mesmo acompanhou lá quantas pessoas ficaram sem receber e algumas até hoje não receberam, né, estão aí na justiça, gastaram com o advogado e não conseguiram ainda receber. Então a coisa foi tendo que ser arrumada para poder estar sendo iniciado alguns investimentos. Essas escolas, elas foram do governo passado. Essas 2 escolas foram planejadas e iniciadas no governo passado. Só que ficaram aí praticamente com uns 40%, 50% das suas obras, praticamente, vamos dizer assim, as paredes levantadas, e aí a prefeita iniciou a de Mato Escuro e terminou, e agora está terminando a de Gruçaí. Gruçaí, como eu falei, é uma área que você conhece muito mais a fundo do que eu, mas existia especulação, não sei se é dessa escola, tem outra escola em construção lá, uma creche também? Não, essa já foi terminada, já foi entregue. Existia uma questão de terreno, que a porta de entrada dava para um terreno particular, eu não pude acompanhar muito bem esse caso, mas você chegou a ouvir alguma coisa sobre isso? Que a entrada de algum desses prédios seriam para um prédio particular, e se isso já foi solucionado? Olha, essa obra, ela ficou, vamos dizer, com 80% dela pronta no final de 2012. Aí, o governo passado entrou nessa seara aí de dizer que a porta dá para um terreno, mas não dá. Você vai lá, você vai ver. Mas essa é qual? A da creche? Da creche Evanir. Creche Escola Evanir Gaia. Está em funcionamento já, funcionou todo esse ano de 2019 e está em funcionamento, né, normal. Essa creche foi terminada pelo governo Carla Machado. Como eu te falei, ela deixou praticamente 80% dela pronta em 2012, deixou o recurso empenhado para poder estar terminando a obra, e foi uma escolha do governo passado não terminá-la. Então, se inventou essa história de que a porta estava virada para um terreno, mas você vai lá, você vai ver que a porta está virada para uma rua que ainda não tem calçamento, vamos dizer assim, mas que é uma rua. E ela foi terminada em final de 2018, inaugurado para o ano de 2019, e agora está em funcionamento normal. A gente falou um pouquinho dessas obras, falei que você me puxou 2 assuntos. Um outro assunto é a questão do transporte. No governo Neco, no governo passado, você presidia a Câmara quando teve uma sessão de que se iria regulamentar a questão do transporte alternativo em São João da Barra. Teve comemoração, uma faixa na frente da prefeitura, da associação, agradecendo ao prefeito pela regulamentação. Na prática, é uma luta que eles continuam até hoje aí nessa briga. E recentemente eu li alguma coisa falando sobre a possibilidade de regulamentação desse transporte alternativo. O que os nossos amigos lá que ficam ligados com a gente aqui do transporte alternativo podem esperar quanto a essa regulamentação? Existe algo concreto passando tanto pelo Executivo como pelo Legislativo? Olha, isso aí foi acho que foi 2015, se eu não me engano, e julho de 2015, numa sessão extraordinária, foi mandada essa lei pelo então ex-prefeito Neco, né, foi mandada essa lei para poder estar regulamentando o transporte. Foi criada a lei, e depois a lei teria que ser, através de decreto, né, feito toda a regulamentação dela para botar em prática. E isso aí foi deixado de lado, foi esquecido,
e o transporte continuou funcionando da maneira que funciona. Agora, esse ano, é que chegou uma nova lei para poder estar dando mais um prazo. Isso quem me explicou foi o secretário Eliso, dando mais um prazo para poder mudar algumas regras da lei, já que se pensou até em revogar a lei passada. Mas eu mesmo fui contrário. Eu acho que tem que se melhorar a lei. A lei já existe, então seria um retrocesso você revogar. Chegou em plenária esse pedido, né? Chegou, foi a plenário, foi aprovado, para poder dar mais um prazo de 12 meses e ver quais os pontos. Porque foi o que o Eliso falou, se tivesse que fazer a exigência do que estava na lei, praticamente nenhum daqueles do transporte ele trabalharia, principalmente na questão do ano do carro e essas coisas. Então teve que ser feito esse prazo, dilatado esse prazo, para poder estar vendo e observando tudo que precisa ser mudado, para poder estar planejando aí como vai funcionar, né, de fato, essa questão do transporte, que você sabe que é uma coisa muito complicada. Aqui em Campos, recentemente, fizeram as mudanças aí, você viu a confusão que se gerou. Tem uma confusão. Ainda tem uma confusão, tem gente que acha que piorou muito, tem gente que acha que melhorou, mas acredito que só o tempo aí é que vai mostrar, né, se esse funcionamento vai ser bom para a população. Agora, e essa questão do transporte, existia também existe um pleito de alguns, eu conversava muito mais antes do que agora fico muito mais em Campos do que lá, mas quando eu conversava e utilizava o transporte alternativo, utilizei durante muitos anos, existia uma esperança de uma criação de um fundo sanjoanense, que existe o Fundesan, que pudesse subsidiar aí a compra de veículos novos, até mesmo para se adequar às questões da nova lei. Sabe se existe algo nesse sentido? Se pode acontecer isso daqui para frente? Olha, o Fundesan ainda existe, tem lá, né, todo ano se aprova uma parte do orçamento para ser destinado ao Fundesan, mas eu não tenho aí nenhuma resposta concreta nesse sentido, se vai ser liberado esse tipo de financiamento. Acredito que, se tiver condição, eu acho que deveria ser liberado para poder estar melhorando a frota, estar dando um apoio a essas pessoas que, querendo ou não, vêm trabalhando há muito tempo e atendendo a população, para poder atender cada vez melhor. Agora, é também um outro ponto que às vezes é conflitante, porque quando a gente fala em aprovação, eu lembro da lei, a lei ela mudava um pouquinho a questão do transporte alternativo, né? Não é o transporte que se faz, que fica ali parado perto do Boller, não fazendo propaganda, mas é um ponto mesmo, do Boller e o Fluminense, as duas lanchonetes, né? Não seria mais aquilo ali, que ficaria nos pontos centrais e que ligaria a qualquer lugar, que muitas vezes funciona até como um táxi de lotação a questão. Teria uma rota específica complementar ao ônibus do município. Isso, né? Seria para... pelo que diz, né, seria assim, uma rede alimentadora, vamos dizer assim, do transporte, do transporte coletivo do ônibus, vamos dizer assim. Estaria rodando dentro dos bairros onde o ônibus não entra, por exemplo, Nova São João da Barra, Porto Seguro, a própria Chatuba, ali não entra o ônibus. Então, entraria a van para poder estar trazendo para um ponto fixo e estar alimentando. Pelo menos era o que a gente Era a via. proposta inicial. Era a proposta Mas inicial. será que isso agradaria aos nossos amigos motoristas do transporte alternativo? Rapaz, é por isso que eu estou falando. Deu-se esse prazo para poder estar planejando isso de uma maneira que agrade a ambos, né? Quando colocou também o transporte gratuito, ficou aquele fantasma que ia acabar com o transporte alternativo. E a gente não vê isso, não acabou. Eles funcionam ali mais ou menos em harmonia, vamos dizer assim. Agora, você colocou aquela questão da obra da creche. E esse argumento, né, vou voltar um pouquinho porque eu recebi a mensagem que até o pessoal fica ajudando a gente a lembrar das coisas. Esse argumento da questão da creche ser para dentro de um terreno particular, ele foi de um secretário que foi do governo de Carla, foi do governo de Neco e é atual subsecretário do governo de Carla. Aqui não tem por que não falar, uma pessoa que tem um bom relacionamento, que é o Marcos Sá. Esse discurso não se esvazia em si mesmo, porque como que muda o discurso tão fácil se... Num momento, quando é um governo, é um discurso. Muda para outro governo, discurso. Isso não cria um certo desgaste, até mesmo para grupo político? Olha, eu acho que todo secretário ele recebe ordens, né? De repente veio uma ordem para poder ele estar ali dando essa desculpa, né? Criando essa situação, e ele carregou esse fardo aí, né? Eu acredito que só pode ser isso, porque Marcos é um engenheiro e ele tem plena consciência de que dá para uma rua. Tá lá, não tem terreno nenhum. Tanto é que está funcionando. Tanto é que está funcionando. Agora, a gente estava falando, você falou um pouquinho sobre transporte de Campos, e Campos São João da Barra também pela proximidade e relação mesmo afetiva, né? Pessoas que são de Campos que vão para lá, e a gente precisa utilizar serviços aqui em Campos. A gente faz muitas comparações entre Campos e São João da Barra. Nesse sentido, você falou do transporte, essa mudança do transporte aí, que é um ponto,
podemos dizer, incomum, embora aqui já está sendo implementado e com muita resistência, como você mesmo colocou. Agora, outra questão que eu citei São João da Barra é a questão do orçamento. O orçamento foi aprovado lá com certa facilidade, até porque a base governista tem ampla maioria, 7-2, é uma base considerável, numa casa de 9 vereadores. E aqui em Campos, nós estamos com esse problema aí do orçamento. Vou pedir mais sua participação agora como analista político do que como vereador. Como que você está vendo essa movimentação desse orçamento aqui em Campos? Essa resistência à aprovação, essa imposição de 10%, que o G8, que foi um grupo que se formou de dissidentes da base, tentou impor à base governista. E agora, como resultado de toda essa articulação, o município, inclusive, impedido de fazer repasses federais para os hospitais da rede contratualizados. Falta manobra, faltou traquejo político aí para tentar aprovar esse orçamento e não ter tanto problema? Eu acho que anteciparam o jogo político. O tabuleiro político foi mexido antes, né, e esqueceu-se aí de que nós ainda estamos no momento. Estamos no ano político? Estamos. Isso não tenha dúvida. Mas eu ainda estou no ano também, como estavam os outros 3, de trabalho. Eu não estou numa época política ainda. Eu não estou num período eleitoral. Então eu acho que tem que se pensar aí um pouco na população, né, e chegar a um acordo, chegar a um entendimento. Tradicionalmente sempre aprovou lá em São João da Barra 50% para remanejamento. Esse ano tivemos 2 emendas. Uma emenda do vereador Franks e do vereador Eziel, que queria baixar para 25%. Foi rejeitada pela plena maioria. E tivemos uma emenda do vereador Chico da Quixaba, que queria aumentar para 70%. Esse remanejamento também foi rejeitado. Nós seguimos o projeto original, que é 50%, como veio acontecendo nos governos Carla Machado, no governo do ex-prefeito, e agora aconteceu também durante esses 4 anos, né, que já vai aí para 4 anos, o governo da prefeita Carla. Aqui também eu não sei se tem essa tradição, eu não acompanho muito, mas se é 50%... Aqui no governo Rosinha foi 50%. O governo Rosinha tinha ampla maioria na Câmara também. Rafael trouxe para 30% nos 3 primeiros anos, né? Já estamos para o último, né? Isso. 30% nos 3 primeiros anos e queria manter 30% para esse ano, mas aí aconteceu esse movimento. Aí aconteceu esse movimento. Então eu acho que tem que se ter um entendimento, né? 30, 10, 20. Foi o que chegou com o auxílio de Fred Machado, se chegou a isso. É o que se espera que se aprove na terça-feira, né? Agora, 50% numa peça orçamentária, que se tem um estudo, que se tem todo um empenho lá em São João da Barra, João Batista, uma pessoa que eu trabalhei, inclusive, está há tantos anos aí já preparando a peça orçamentária do município, que eu acho que ele já faz isso até no instalar de dedos. Mentira, porque você tem que fazer todas as projeções, tudo, né? Mas assim, já é uma pessoa habituada com aquilo. Há muitos anos é ele quem fica à frente ali daqueles estudos da peça orçamentária. 50% não é como o Rafael usava aqui no governo Rosinha, não é dar um cheque em branco, não é o legislativo abrir mão desse papel de fiscalizador do município, não, na sua opinião? Olha, alguns acham isso, mas a gente vê que tem essa necessidade, tanto que vem sendo aprovado, como falei, em todos os governos, e a máquina vem funcionando, né? O governo passado diz que teve aquela crise que realmente aconteceu no ano de 2016, se eu não me engano. 15, né? 15 para 16. Que reflete, né? Que reflete em 16, mas também teve um grande em 2014, que foi um dos maiores orçamentos arrecadados que o município teve, e sempre teve essa tradição dos 50%, e vamos dizer, a coisa está funcionando, está andando, a gente vai deixando, mas a maioria das coisas passam pela Câmara, sempre estão passando pela Câmara os projetos pedindo aí autorização para poder estar usando o recurso público. Outra coisa que a gente viu também nesse governo agora da prefeita Carla, muitos recursos federais através de emendas, né, de parlamentares, graças à articulação, né, da prefeita, até dos vereadores também. Nós corremos atrás para buscar, eu mesmo busquei junto ao presidente da Câmara lá uma emenda, que hoje sou muito criticado, que cadê esse dinheiro? Só que esse dinheiro foi contingenciado pelo governo federal na FUNASA. E nós já tivemos lá na FUNASA, na última visita a Brasília... Isso é questão de 2 milhões e meio que seria para saneamento, mas... se eu não me engano, 4 milhões que viria da primeira secretária lá, a deputada Soraya, 2 milhões e meio é do deputado Rodrigo Maia. E muitas pessoas não sabem que esse dinheiro já estava empenhado, já veio até comunicado para a Câmara, que eu li lá em plenário, da assinatura da FUNASA com o município, e depois disso o governo federal contingenciou, parou, segurou o dinheiro e estava esperando, eu não estou lembrando o número, não sei se é PL 31,
o PL 32, ser aprovada para poder esse aporte de recursos chegar à Funasa e a Funasa liberar não só para São João da Barra. São João da Barra é em torno de 10 milhões. Quissamã, se eu não me engano, é em torno de 12 ou 13 milhões, e vários municípios do país inteiro. Só que esse dinheiro foi preso pelo governo federal. E hoje eu sou alvo de crítica lá nas redes sociais, porque na época, lógico, na hora de fazer o jogo político, a gente tem que anunciar o que a gente consegue, né? Sim. Principalmente que eu estava fazendo campanha para o deputado Rodrigo Maia, e a gente anunciou esse recurso que ele liberou, mas esse dinheiro nunca entrou nos cofres do município por causa desse contingenciamento lá na Funasa. Esse contingenciamento, como você falou, tem previsão de liberar se passar esse tal projeto de lei? Se eu não me engano, é o 31 ou 32. Que seria um recurso grande que entraria para a Funasa estar o Brasil inteiro, porque nós vimos a listagem lá, tivemos com o presidente da Funasa, estava a prefeita Carla, estava a prefeita Fátima, estava a deputada Soraya, tinha um outro deputado, não estou lembrando agora, todos lá na sede da Funasa em Brasília, e o cara passou muita esperança. Ronaldo, se eu não me engano, o nome do presidente da Funasa, Ronaldo, não lembro o sobrenome, e ele deu muita esperança, mas dependia da passagem dessa PL. Agora, essa questão orçamentária também, estou recebendo uma pergunta aqui, voltando àquela questão dos 50%. Dos 50%. A pergunta é o seguinte: além de abrir mão, como eu falei, ao dar 50% ao executivo, e isso, como você mesmo colocou, é uma coisa que vem há muitos anos, acho que a única vez que não foi 50%, e aí foi uma redução drástica de 50% para 5%, foi aquela vez do famoso G5, que você era secretário, né, quando o Alexandre presidiu a Câmara. Não, eu era vereador já. Era vereador já? E ali foi para 5%. Você era líder do governo, né? Isso. Você era líder do governo. Ali foi para 5%. Aí foi uma redução também, né? Era um embate. É mais ou menos o que o G8 tentou fazer, mostrar força política, quem pode mais. Mas além de abrir mão, isso não mostra uma certa desconfiança do trabalho técnico de quem elabora o orçamento? Pode até, né, os erros acontecem, e aí é uma maneira de estar não atrapalhando o andamento do governo, né? Então os erros acontecem, a gente tem que estar ali dando também condições para que os trabalhos continuem. João Marcelo Savo, abrindo aqui espaço. Lembrando, quem quiser pode deixar pergunta aqui na rede social. A Luiz tem um quadro daqui a pouco, inclusive, em Grussaíne, que ele responde também em rede social. E aqui, quem for deixando as perguntas, a gente vai repassando também. João Marcelo Sá, bom dia. Com tanto dinheiro para contratar grandes shows no verão, já não era a hora do município de São João da Barra ser livre de campos na questão da saúde? Ué, mas eu acho que a saúde, eu não quero comparar, mas a saúde de São João da Barra vem em condições bem melhores do que os municípios aqui da região, né? Isso aí a gente tem visto olhos claros. Agora mesmo fiquei sabendo ontem, com a graça de Deus, vai ser inaugurado novamente o Centro Cirúrgico da Santa Casa. O vereador Ronaldo, se eu não me engano, esteve fazendo uma visita lá ontem, disse que ficou muito bom, a obra ficou muito boa, e já foi contratada uma nova equipe de ortopedia, já está aí fazendo um planejamento para voltar com força total essas cirurgias ortopédicas, que você sabe que são muito importantes e que tiram muita gente dos corredores aí dos hospitais. E quer dizer, a coisa está caminhando, a maternidade voltou, muita gente nasceu lá em São João da Barra, o pé diabético voltou a funcionar, né, que é um trabalho que envolve aí a lesão de mais de 4 mil pessoas que são atendidas aí lá pelo pé diabético. Então, quer dizer, muita coisa voltou a funcionar dentro de São João da Barra, e a gente vê que a saúde está melhor. Agora, outros investimentos maiores têm que ser planejados para vir acontecendo. A questão do fechamento, o fechamento do centro de emergência, né? Existiam esperanças da retomada. A Santa Casa seria ali temporariamente e o centro de emergência voltaria a funcionar plenamente nessa questão de atendimento de urgência e emergência. Hoje o panorama é outro, né? O centro de emergência parece que vai virar uma nova policlínica mais ampla, com centro especializado para mulher e para odontologia. Ambulatórios também. E ambulatorial, né? Isso não é meio que um contrassenso? O governo da Carla que inaugurou no 45 segundos tempo o centro de emergência, com a presença do governador, foi parceria do governo do estado, a gente estava lá, a gente acompanhou tudo isso. E agora volta tudo para Santa Casa, não parece um contrassenso? Se a Santa Casa já atendia bem, não poderia ter investido já desde o início no centro de emergência de uma outra forma, na sua opinião? Olha, a Santa Casa, na verdade, voltou a atender no atual governo, né? Porque ela estava fechada. Ela estava praticamente fechada no governo passado, né, como outros programas que foram, vamos dizer assim, extintos
programas importantes. E a Santa Casa, eu acho que essa divisão ficaria uma divisão boa, porque a Santa Casa também continuaria com o seu papel funcionando. Se concentrasse tudo no centro de emergência como era antes, praticamente a Santa Casa também ficaria... A Santa Casa fecha, se é um município. Entendeu? Como os hospitais filantrópicos aqui de Campos também, sem a prefeitura, praticamente fecham as portas. A maioria deles, não vou dizer todos, mas a maioria deles, né? Exatamente. Então eu acho que seria uma divisão boa, daria um atendimento melhor, como você falou, para a mulher, né, para a questão ambulatorial, daria um atendimento melhor num local mais amplo. E o centro de emergência foi fechado por condições sanitárias, se eu não me engano, que estavam lá em condições muito ruins, talvez por falta de manutenção durante ele foi sendo usado, mas tudo que é usado tem que ter manutenção. É uma obra prometida para pouco tempo, né, Luiz? Já vai para o fim do governo e nada ainda, né? Exatamente. Isso aí a gente vê que está tendo uma morosidade, não sei, de acordo, deve ser questão de recursos, mas eu acredito que é uma obra importante e essa divisão seria importante para poder manter também a Santa Casa, que é um hospital centenário, filantrópico e que atende, poxa, sempre atendeu o município. Eu acredito que a Santa Casa tem o seu papel primordial ali no município. Agora, há uma questão também de descentralização do atendimento, né? Se fala muito nisso, que é esse investimento em UBSs importantes. A gente falou de Mato Escuro na escola, questão da educação, mas também na saúde. Você tem acompanhado isso, como está sendo descentralizado esse atendimento, tirando todo o foco lá de São João da Barra e espalhando postos padrões, sobretudo no 5º distrito, como em Mato Escuro? Isso é muito importante. Eu acho, como eu sou um defensor, por exemplo, que se tenha um aparelho de ultrassonografia no 5º, talvez outro até em Barcelos, que não é um custo tão grande, para poder estar evitando esse trabalho de logística aí das pessoas. Ontem mesmo, estava ali próximo da Santa Casa, estava um senhor que veio do Açu, né, com um problema lá numa unha, não sei o quê. Se não poderia ter lá uma estrutura para poder estar resolvendo isso por lá. Se for uma coisa mais grave, tudo bem, se encaminha para Santa Casa. Se for mais grave ainda, de alta complexidade, aí vai ter que se encaminhar para outro município. Mas são coisinhas que têm que ser resolvidas no próprio local. Assim como vê a questão de curativos, né? Tem curativos que podem ser feitos, que a pessoa às vezes não precisa se deslocar até a sede do município para poder estar fazendo ali no município. Então essa descentralização eu acho primordial aí para o primeiro atendimento, para poder você não congestionar ali o atendimento da sede do município. Quando o João Marcelo fez a pergunta que eu repassei a você aqui, com essa questão do São José da Barra ser dependente ou ser livre da saúde de Campos, eu acredito que ele quis falar, acho que é da questão da autocomplexidade, né? Porque Campos é um polo regional. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, que tem casos que realmente precisam ser enviados para Campos. Em alguns casos existem até convênios, como, não sei se ainda tem, mas tinha convênio da Prefeitura de São José da Barra com a Santa Casa de Campos. Não é uma coisa... o convênio. Existe o convênio ainda, né? Eu estava na dúvida se existiu ou não. Então não é uma coisa que se empurra para Campos, é uma coisa que o município também paga, né? É um serviço que o município também paga. Com certeza, tem cirurgias que dependem de ter uma sala de UTI ao lado. Nós lá não temos a sala vermelha, mas não é uma UTI, né? Então tem cirurgias que, para elas acontecerem, depende de ter essa sala, essa UTI ao lado, por isso esse convênio que acontece aqui com a Santa Casa, eu não sei assim de cabeça quais são as especialidades, mas são diversas especialidades. No governo do ex-prefeito Neco, chegou-se a especular que aquele posto ali de Cajueiro poderia se transformar no futuro num centro de imagens, né, em parceria com o Centro de Imagens do Rio, que me foge o nome agora qual é. Sabe se isso teve alguma conversa adiante, se isso foi só uma ideia que ficou lá no governo passado, e se há a intenção, por exemplo, de fazer de São João da Barra um polo para exames de imagens, que seria ali em Cajueiro? Não, eu não tenho conhecimento desse assunto, nunca até nem sabia disso aí, não. Chegou a ser especulado lá no finalzinho do governo Neco, ainda antes de inaugurar o posto, inclusive, né, aquele posto ali de Cajueiro, que ali poderia virar no futuro um centro de imagens, inclusive regional. Mas depois do governo entrou na derrocada que entrou, né, porque como você mesmo colocou, queda de arrecadação, perda de popularidade, enfim. Isso. Chegamos ao fim que chegou. Mas a gente já falou de transporte, a gente já falou de educação, a gente falou de saúde. Educação tem um ponto interessante que eu fiz assessoria na época que Tininha, a Leide Cristina Tininha, que foi até candidata a vice do Neco, era secretária de saúde, desculpa, de educação. Eu fiz assessoria com ela e nesse meio tempo a gente conversando com todo mundo, a gente vai ouvindo algumas coisas. Uma dessas coisas que a gente ouve é a questão de eleição para diretor de escola. Campos vai implementar agora.
a questão de eleição para diretor, porque isso é uma recomendação federal e que tinha um período para as prefeituras irem se adaptando. São João da Barra tem alguma coisa nessa questão em andamento? Você já ouviu falar alguma coisa? A época que eu estava lá, falando quando eu era assessor, eu sabia que existia sim no papel a possibilidade de no futuro ser implantado, mas depois, como eu me afastei da Secretaria de Educação, não tive mais informação quanto a isso. Lá você sabe se tem alguma coisa prevista sobre isso? Eu acho que é uma matéria importante, que deve ser bem debatida, bem discutida, mas eu também sou favorável. Eu acho que quanto mais você fizer uma coisa transparente, quanto mais você fizer uma coisa que a população participe, né, porque quem sabe, né, as dificuldades ali, geralmente é quem usa aquele equipamento público, né, que é o filho a criança que está estudando, a mãe da criança, o pai da criança, né? Então eu acho importante, mas tem que ter aí um debate, né? Tem que ter um estudo, e eu particularmente sou favorável, acho que deveria ser implantado sim, mas volto a dizer, vamos debater e ver qual a condição disso está acontecendo. Marco, acho que está na hora da gente nosso primeiro intervalo, não? Podemos fazer o primeiro intervalo agora, nesse minuto. Você quer jogar um tema para o segundo bloco? Não, a gente vai continuar falando sobre essa questão de educação, e daí a gente vai enveredar para o campo político. Então tá ótimo. Faremos o intervalo no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.